Oi, tudo bem? Eu sou Nathalie Raibolt, eu sou sexóloga, seja muito bem-vinda ao meu canal e hoje eu vou te mostrar 5 motivos por que a masturbação pode salvar a sua vida sexual. Vamos lá? Bom, o primeiro motivo por que a masturbação pode salvar a sua vida sexual é que você precisa aprender sobre o seu corpo. Aprender sobre o seu corpo não adianta você ficar assistindo um monte de aula para você entender anatomia. Não adianta você saber como funciona a excitação, isso tudo que eu explico para vocês tantas vezes aqui, se você não experimenta isso no seu próprio corpo. Quando você se masturba, você vai saber como é que é aquele momento em que você está adequadamente excitada e lubrificada, em que momento a penetração vai ser mais gostosa ou mais agradável para você e quando é muito cedo para a penetração começar. Então é importantíssimo que você faça esse treino sozinha e garanta que na hora que você estiver com seu parceiro, você vai saber o que esperar e o que fazer se não estiver indo bem. Por exemplo, eu vejo muitas de vocês reclamarem que não gostam do estímulo na mama quando o parceiro começa as preliminares. E realmente esse é um estímulo que no início pode ser bem incômodo, quando você não está excitado e as sensações ainda são incômodas. Depois de uma fase de excitação, depois que você já está mais animada, já tem mais tensão sexual, aí esse estímulo da mama pode ficar bastante agradável e acabar te ajudando a se excitar cada vez mais. Isso você só vai descobrir se masturbando, você vai aprender sobre o seu próprio corpo. Então não espere que você vá saber o que fazer se você nunca se masturbou e não tem o hábito de se masturbar. O segundo motivo por que a masturbação pode salvar a sua vida sexual é porque te ajuda a se excitar com mais facilidade. Vou te explicar sobre isso. Muitas de vocês já falam para mim que para o homem é muito mais fácil se excitar e realmente para ele esse caminho já é muito mais conhecido. Se por um lado isso acontece porque no homem o corpo dele já tem ali a testosterona que ajuda, né? E realmente o pênis ereto ele consegue observar com clareza e saber que ele está excitado. Por outro lado também, esses homens foram muito estimulados a ter autonomia na masturbação, a ter autonomia sobre o próprio desejo e a própria sexualidade. Então, quando ele tem vontade de sentir prazer, não tem nada demais ele ir lá se masturbar e resolver esse desejo, esse tesão que ele tá sozinho. Enfim, e no caso das mulheres isso nunca foi assim. Se você começa a se masturbar e a naturalizar essa ideia de que se você está com desejo você merece sentir prazer, ao longo do tempo isso vai ficando mais fácil, se excitar fica mais fácil, porque já não é uma coisa que você tem que esperar do outro, você já entendeu que quando você tiver desejo você tem direito de sentir prazer. A gente precisa buscar essa autonomia e um dos caminhos da autonomia é se masturbar e aprender a se dar prazer quando você deseja e não só quando o parceiro quer. Peraí, para um minutinho. Se você está gostando desse vídeo, eu quero te avisar que eu criei um e-book especial para você aprender como usar brinquedos íntimos, um guia prático para você se divertir sozinha. Clica no link que eu deixei na descrição e aproveita. O terceiro motivo para você se masturbar e salvar sua vida sexual é que a masturbação te ajuda a exercitar a sua fantasia. Não adianta você receber um monte de estímulo que você sabe que você gosta, sexo oral, estímulo na mama, usar um vibrador, se você não está exercitando a sua fantasia. Quando você se masturba, você tem que imaginar alguma coisa, você tem que imaginar alguma cena que seja excitante para você, alguma situação que você já passou, ou que você gostaria de passar, ou que você nunca passaria, mas te deixa excitada. Isso tudo vai ajudando você a tornar a fantasia algo mais comum e mais fácil. Quando você vai ter relação com seu parceiro, às vezes esse processo de fantasiar e entrar naquele clima do sexo, entrar no pensamento erótico, pode ser muito demorado, principalmente porque você está aí cheia de coisas para fazer, cheia de afazeres domésticos, de família, de trabalho, enfim, um monte de coisa que a gente sabe que a mulher moderna faz hoje em dia e acaba sendo difícil entrar no pensamento erótico. Todas as vezes que você se masturba, você entra nesse pensamento erótico e cria várias situações imaginárias. Essas situações vão sim te ajudar lá na hora que você estiver com seu parceiro, porque você já vai conseguir lembrar de outras coisas, lembrar, ter mais ideias. Então, não deixe de se masturbar, porque isso também vai te ajudar a criar mais fantasias e possibilidades. E na hora que você estiver lá com seu parceiro, vai ser bem mais fácil, acredita em mim. O quarto motivo para você se masturbar e entender que isso vai salvar a sua vida sexual é que não existe desejo sem prazer.
Gente, vocês sempre reclamam comigo que não sentem vontade de ter relação, que fica difícil começar, que não sentem aquele desejo. E isso não vai acontecer enquanto você não estiver sentindo prazer e se dando prazer, dando ouvidos ao seu desejo, ao momento que ele vem para você e não para o outro. O que eu quero que você entenda? Sempre que você não conhece uma experiência de prazer, é mais difícil você ter desejo por ela. Por exemplo, sabe aquela comida que é tão gostosa, tão maravilhosa, que você sabe que vai precisar comê-la várias vezes e as pessoas falam, olha, é melhor nem experimentar isso, hein? Porque depois você vai ver que não vai conseguir ficar sem. Por que isso acontece? Porque quando a gente tem uma experiência incrível de prazer com alguma coisa que a gente comeu, a gente aprende, a gente gera uma memória sobre esse prazer. E aí, a partir desse prazer que você teve, a primeira vez que você comeu, você vai buscar mais uma vez experimentar aquele prazer. E quanto mais vezes você experimenta aquele prazer, mais fácil é você buscar esse prazer novamente. Isso acontece muito, por exemplo, com açúcar. E às vezes também acontece com as drogas, né? Porque a gente sente um prazer de nível tão alto, tão incrível, tão alto, a gente não consegue comparar com outras coisas, que a gente não consegue ficar sem. O açúcar é muito comum. A gente vê que quando está acostumado a comer coisas muito doces, com muito açúcar, para você diminuir, você precisa fazer um grande esforço, porque é quase que automático você procurar alguma coisa doce. Para o sexo também é assim, então você precisa usar isso a seu favor, não pensar do jeito que você faz para o açúcar. Então você precisa se dar mais prazer, ter mais experiências de prazer e de orgasmos, para você depois começar a querer mais orgasmo e querer mais prazer. Então não é o contrário, você não precisa desejar todas as vezes para sentir prazer, mas você precisa sim sentir mais prazer para ter mais desejo. E isso você pode fazer na masturbação. O quinto desejo para se masturbar e entender que isso pode salvar a sua vida sexual é entender que quando você se masturba, você tem mais chance de saber como solucionar um possível problema sexual que venha acontecer no seu casamento ou no seu relacionamento. Por que isso acontece? Porque se você se masturba e entende tudo o que acontece no seu corpo, entende que você responde a um determinado estímulo, entende que você consegue se excitar com alguma coisa, que você consegue ter orgasmo numa certa posição, com um certo ritmo, com uma certa intensidade, você já sabe que no dia que você não conseguir ter esse prazer com o parceiro, é possível fazer alguma mudança e chegar ao orgasmo. Agora, se você não tem ideia de como você sozinha chega ao orgasmo, que posição te facilita, qual movimento você faz, qual a intensidade, na hora que você está com o parceiro e não consegue ter um orgasmo, não consegue sentir prazer com ele, você não vai saber, não vai ter a menor ideia do que está acontecendo ali e como encontrar essa solução. Se você já sabe, você consegue direcionar esse parceiro e buscar conseguir sentir prazer com ele. Não que isso vá determinar que você vai chegar ao orgasmo, mas isso pode te ajudar muito, tá? Entender como que você sente prazer vai te ajudar a solucionar possíveis problemas com possíveis parceiros. Então esses são os 5 motivos por que a masturbação pode ajudar a salvar a sua vida sexual. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, ativa as notificações para receber o aviso dos próximos vídeos e compartilha com as suas amigas ou com seus amigos que precisam saber disso tudo que eu falei aqui agora.